gente está de volta e aproveitando que hoje é feriado em São Paulo por conta da Revolução de 32, então a gente está falando sobre patriotismo aqui no seu programa. E olha, ficou uma pergunta no ar, daqui a pouco a professora Romilda vai responder pra gente, que é a relação do patriotismo, o cristianismo, o cristão pode ser patriota, como é que fica essa questão? A gente segurou essa pergunta aqui no ar, porque olha, dados do projeto Brasilidade revelam que o hino nacional, um dos principais símbolos do Brasil, é uma incógnita para 58,4% dos brasileiros. E apenas 21,7% revelam saber a letra na íntegra. Então, olha, apenas 21,7% dizem que sabem a letra na íntegra. A nossa repórter Loren Vidal foi até uma escola ver como isso é ensinado para as nossas crianças. Hoje nós viemos até uma escola para saber se ainda existe patriotismo. Será que as crianças sabem cantar pelo menos o hino nacional? Quando fala assim, Senhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. E você sabe o que significa essa parte? Não, só sei que é a parte que eu gosto. Não sei. Ouvir a Ipiranga, mais esplácida. Ouvir a do Ipiranga, mais esplácida, de um povo heróico, bravo e retumbante. Foi. Ouviram do Ipiranga as mais esplácidas de um povo heróico, bravo e retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Essa igualdade... Morte... Não. Em teu seio, ó liberdade, Desafio nosso preto a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho ter esse raio vívido de amor, de esperança, a terra desce. E seu formoso seio límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Entre outras mil, esse Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse soles mais gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem. Palmas para ela. Valeu, Loren! Olha, a gente vê, né, professora? Algumas crianças sabem, outras crianças não sabem. Mas a gente estava falando no bloco anterior sobre esses símbolos. Então, a bandeira, o hino nacional, você colocou alguns momentos em que esses símbolos são exaltados nas competições esportivas e na posse de um novo presidente. Da guerra também. O momento da guerra é muito valorizado. Mas a pergunta que não quer calar, que eu deixei do bloco anterior, é qual é essa nossa relação, o cristão e o patriotismo. Um cristão, ele pode ser patriota? Eu penso que sim, não são questões incompatíveis, né? Nós não somos desse mundo, mas estamos aqui. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Então, enquanto nós estivermos aqui, é nossa responsabilidade também, como cristãos, que também ou somos cidadãos. Então, tomarmos, agirmos, fazermos o que precisa ser feito para construir esse país que nós queremos que seja construído, né? Então, as nossas ações como cristãos também, elas são importantes para ajudar a definir isso. Eu não vejo como contraditório. Não é incongruente, né? Não são coisas opostas. A gente está nesse mundo, a gente quer que esse mundo seja o melhor possível enquanto a gente vive aqui. Então, a gente... É claro, em algumas situações, alguns governos usam, né? Então, por exemplo, quando nós estávamos falando sobre a origem do patriotismo, houve um momento em que o Tocqueville, um francês que foi aos Estados Unidos, e ele observou que ali havia uma série de condições para que aquele país fosse modelo, né? Ao contrário, achava-se que os Estados Unidos copiariam o modelo da Europa, e ele, observando o que acontecia ali, ele percebe que seria o contrário, que os Estados Unidos eram o futuro da Europa. Mas ele percebe que apenas, por exemplo, só com liberdade e igualdade, esses sentimentos, né, esses valores que se iniciaram na Europa e que ganharam uma dimensão muito maior. Mas ele percebeu que se esses
valores fossem levados às últimas consequências, isso produziria um individualismo exacerbado. Então ali ele já acenou para a necessidade dos governos explorarem ou construírem essa coisa do patriotismo para criar nas pessoas esse sentimento de pertença. Então, e aí quando nós comentamos o detalhe da guerra, né, em algumas situações o conceito de patriotismo, o sentimento de patriotismo é explorado, mas isso não quer dizer que nem sempre a pessoa, esse cidadão ou esse ser que se sente patriota, ele tenha que aderir a todos os projetos desses governos, seja por convicções pessoais, convicções políticas ou convicções religiosas. Claro. Então não quer dizer, em nome do patriotismo eu tenho que me submeter a tudo. E há eventos na história que instituições religiosas ou que indivíduos se colocaram contra no momento em que viram que o amor a Deus, naquele momento, estava correndo o risco de ficar subjugado, né, ou abaixo desse amor à pátria, esse patriotismo. Então, é ter esse equilíbrio, né? Agora, você colocou uma questão que eu achei interessante, né? Você trouxe aí como essa relação dos Estados Unidos. Tudo bem que você colocou como no passado, mas hoje ainda, né? É um país extremamente patriota. Onde você vai, tem uma bandeira dos Estados Unidos, as casas têm bandeiras dos Estados Unidos, enquanto que no Brasil a gente vê isso também. Na época da Copa do Mundo, né? Numa posição de guerra, talvez o Brasil também tivesse esse momento de hastear a bandeira e patriotismo para todo lado. Mas como é interessante essa diferença, né? Dos americanos para a gente nesse patriotismo. Então, você colocou algo no começo do programa que merece ser pensado. Infelizmente, a história dos Estados Unidos, quando a gente cita os Estados Unidos, não é de forma nenhuma para colocá-los, né, exatamente como numa hegemonia modelo. De país modelo. Não se trata disso, mas de fato, isso chama bastante atenção, né? Mas a história deles é completamente diferente, né? Claro. Enfim, esse sentimento de pertença, ele estava desde o começo. Eles vão para aquela terra com os mesmos objetivos, né? Fazer a América. As desigualdades sociais lá não eram tão gritantes. É claro que a gente não pode imaginar que aquilo que o Tocqueville disse, né, que ali existia igualdade e liberdade. Não, há contradições ali também. Mas em comparação ao nosso país, elas realmente ficam, né, numa situação quase insignificante. No nosso país, infelizmente, nós temos uma história onde grupos ocuparam o poder durante muito tempo, do poder e das riquezas, excluindo uma grande maioria. Então, nós desenvolvemos aquilo que a gente chama de complexo de vira-lata, infelizmente, né? Então, a maior parte da população não teve esse sentimento, esse orgulho, né, de sou brasileiro, com muito orgulho. A maioria das pessoas só cantam isso, de fato, na época Mas não é esse o sentimento. Não é. Então, infelizmente, a questão da nossa autoestima é algo que eu penso que nas últimas décadas a gente vem recuperando, a gente vem construindo, né? Aliás, eu acho que isso é uma grande mola propulsora para o que a gente está vivendo hoje, essas manifestações. Isso é a gente pode dizer, professora, que é um retorno ao patriotismo, é uma ressuscitação desse patriotismo que talvez estivesse mais apagado dentro da alma do brasileiro? Então, Wagner, eu sou historiadora e os historiadores, eles procuram ser mais realistas. Ai, vamos ao choque de realidade. Então, eu não ouso fazer prognósticos muito, sabe, positivistas. Positivos, porque, enfim, quando você me fala o que a história tem a ensinar, em vários momentos da história, infelizmente, houve, sabe,
esse clamor, e daqui Esse a pouco frisson do esse povo. frisson, e daqui a pouco as pessoas esquecem, os políticos às vezes eles sabem que as pessoas têm memória curta, eles tomam algumas iniciativas que são apenas paliativos, e daqui a pouco as pessoas voltam para suas realidades e esquecem que o processo deve ser contínuo. E o gigante adormece. E o gigante adormece novamente. Então, eu quero muito que esse seja, já se tornou, sem sombra de dúvidas, um marco na história. Agora, ele não pode parar aí, entendeu? As pessoas precisam continuar com essa consciência de que todos nós temos responsabilidades. Nós representados, cobrando dos nossos representantes que são nossos funcionários, sim, nós o colocamos sim. lá. Então, enfim, se for um processo contínuo, que bom. Aí eu penso, é sim por enquanto eu vejo como uma manifestação de patriotismo, não exatamente um resgate do patriotismo. Entendi. Espero que seja, mas estou esperançosa, mas não exatamente, otimista e achando que a coisa tá resolvida. Com certeza resolvida não tá, a gente tem um grande processo. Mas é interessante que a gente vê, né, eu espero que não seja só paliativo, mas a gente vê, as próprias autoridades enxergaram que o povo não está dormindo, tá esperto. Sabe? Agora, o problema é que podem ser só medidas paliativas, como você colocou aí, né? Olha, eu não sei se você em casa tá com a mesma sensação que eu, de que a gente podia ficar mais 3 horas aqui conversando. Sinceramente, eu tô com esse sentimento, mas o programa acabou. Que pena. Professora, queria agradecer demais a sua participação. Eu acho que a gente tocou em aspectos delicados aqui e aspectos que a gente deveria estar atento durante toda a nossa história de vida. E acho que isso é o grande papel da história. Fazer a gente refletir, fazer a gente pensar. Então espero que você possa voltar aqui outras vezes no programa pra gente conversar mais. É uma alegria. Dar mais esses toques aí na sociedade. E é bom também a mídia dar espaço, dar um espaço maior para que esse tema apareça mais vezes, né? Com certeza, muito obrigado. Olha, a professora Romilda é professora do UNASP, Campus 1, Campus São Paulo, dá aula lá para as faculdades, né? Para as faculdades. Eu até essa semana eu era professora do médio também, mas agora está se dedicando só ao ensino superior. Isso. Muito obrigado, professora. De nada. E muito obrigado ao UNASP Campus 1, que nos liberou aqui a professora Romilda, que com certeza nos trouxe informações riquíssimas. A gente fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa, sempre às 5 horas da tarde, ao vivo. É o nosso encontro marcado. Bom restinho de feriado para você que está em São Paulo, você nos outros estados. Um ótimo final de tarde. Até o próximo. Tchau, tchau.